Daniel Silveira, agora o Xandão pegou ele de vez. Vai ficar 8 anos preso e inelegível. Mas eu não vou falar somente da prisão do Daniel Silveira. Eu não concordo com a prisão, né? E não concordo também dele ser cassado. Eu não sou bolsonarista e não sou petista. Meu voto seria para o Moro, mas como o Moro não vai ser presidente, não vejo nenhum candidato que vai lutar contra o sistema, então eu vou votar nulo. Então o Daniel Silveira, ele falou as besteiras, né? Merecia ser punido, sim. E você que não gosta dele, ele merece até não ser eleito, porque é um péssimo deputado. Porém, prisão e inelegibilidade de 8 anos, eu acho que ele foi, né? Como o próprio Mamãe Falei, eu acho que ele foi perseguido. Então, mas eu quero falar uma coisa que ninguém está falando, que está por trás disso tudo, né? Os bolsonaristas, eles não sabem quem abriu esse inquérito da CPI das fake news, essas investigações aí, foi o Toffoli, junto com o petista da PGR, Augusto Aras, que não abre, engaveta todos os processos que tem o Bolsonaro. E o próprio Bolsonaro, ele é o cara que está ciente disso tudo. Por quê? Bolsonaro, ele é um refém hoje do STF, refém do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes. Indicou aí o próprio Cássio Nunes, que praticamente é amigo do Gilmar Mendes, vota conforme o Gilmar Mendes vota, ele votou pro Lula ser solto, votou para outras coisas aí a favor do Sérgio Cabral, para um monte de coisa. Então, o Cássio Nunes é alinhado com o Gilmar Mendes. O Toffoli, né, tinha um assessor chamado André Mendonça, que também botaram aí como terrivelmente evangélico, que o cara era, né, terrivelmente evangélico, Silas Malafaia, Marcos Feliciano, que são outros puxa-saco desse governo. E aí indicaram ele pro STF, mas nós sabíamos que André Mendonça é um cara que, primeiro, foi assessor do Dias Toffoli por bastante tempo. O cara escreveu um livro em homenagem a Dias Toffoli. Imagina um cara escrever um livro para o ex-advogado do PT, Dias Toffoli. Então, o que está por trás aí? Dias Toffoli, né? A gente tem aquela foto aí, depois eu vou colocar aí a foto dele abraçando o Bolsonaro, ou estava ali para ver o jogo do Palmeiras. Depois, Dias Toffoli, que se considera aí que o Bolsonaro bateu muito no Dias Toffoli, falou que ele na época da campanha que ele era um advogado do PT, que sei o que lá, criticava ele pra caramba, mas chegou, depois que foi eleito, foi lá para ver o jogo do Palmeiras com o Dias Toffoli, né? Dias Toffoli é o cara. Tu vê que os bolsonaristas e o próprio Bolsonaro, ó, não se fala nada de Gilmar Mendes nem do Dias Toffoli. E Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes também, os bolsonaristas não falam nada, ó, quietinho do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, que tem ali, o próprio Cajuru, numa entrevista, falou que o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes estavam com o processo do Flávio. E aí o Gilmar Mendes falou assim, ó, Bolsonaro, fica quietinho, deixa a gente governar, fica na tua aí, tá? Finge que tu tá governando aí, não fala nada contra o STF, se falar, né, como ele tá falado aí, mas por trás ele age de outra maneira. E aí, essa politicagem do Bolsonaro, foi isso que eu não parei de votar nele, não voto mais nele, por quê? Porque o Bolsonaro, ele fala uma coisa pela frente, para agradar os gados, e por trás ele faz totalmente diferente, né? Foi assim com a vacina. Não, tá ok, não vamos vacinar ninguém, tá ok? A obrigatoriedade, eu acho um absurdo a obrigatoriedade das vacinas, a obrigação de, não pode se... Aí foi lá, assinou a obrigatoriedade de todo mundo tomar vacina, mas aí pela frente ele falava que era contra a vacina, que era melhor tomar cloroquina, isso tudo. Mas por trás ele sancionou lá a lei obrigando todo mundo a tomar vacina. E aí, no caso também, esse caso também do Daniel Silveira, ele fica falando, não, que o Xandão, que sei o que lá, mas depois foi lá pedir desculpa o Xandão, né? E também ele age de outra forma, né? Ficando calado, quietinho,
Ó, ainda falou ainda, se o Daniel for condenado, ó. Aí eu te pergunto, se Dias Toffoli era amigo do Bolsonaro ao ponto de ver jogo, por que ele não foi um voto a favor? Se o Bolsonaro podia ter conversado com ele e falado assim, não, olha só, pô, o Daniel Silveira lá falou besteira, mas pô, o cara é um apoiador nosso, tal, pô, vê se você consegue ajudar ele. Assim mesmo com o Gilmar Mendes, que é amigo dele, assim mesmo com o Dias Toffoli, desculpa, com o André Mendonça, assim também como o Cássio Nunes. O Cássio Nunes até votou, né? Mas a gente sabe que eu sabia que era voto vencido, aí ele vou dar o meu voto aqui, galera, para dizer que eu votei contra isso tudo aí, né? Mas não concordo com a pessoa do Daniel, mas na verdade a gente sabe que o jogo já tá ganho. Vocês vão ganhar aí de 8-1. Então, o Cássio Nunes votou contra, mas sabendo que, igual ele fez com o caso do Moro, né? Votou lá contra a favor do Moro, mas sabia que era voto vencido do Moro. Aí depois ele votou a favor do Lula. É assim que é o STF, né? Aqueles caras falam difícil, aquele teatro todo, para depois saber, já sabemos qual é a condenação, as coisas, a linha que eles querem seguir. E aí, falei do Dias Toffoli, falei do Gilmar Mendes e falei do André, vou falar do André Mendonça. André Mendonça, para quem não sabe, né, foi assessor do Dias Toffoli e foi indicado pelo próprio Toffoli para ir, né, foi para o Ministério da Justiça, foi na AGU, depois para o Ministério da Justiça e agora chegou ao STF. E aí o Bolsonaro, como sempre, ele justificar como ele faz, aí não, vamos colocar um terrivelmente evangélico para ganhar os evangélicos. E aí tem evangélicos bobos aí acreditando que o André Mendonça é terrivelmente evangélico, que é o cara que vai mudar o STF. Não vai. Dias Toffoli, o André Mendonça é um cara alinhado com o Toffoli, alinhado, é contra a Lava Jato, é alinhado com o STF. E aí, o STF, meu amigo, não vai mudar tão cedo, né? E os próprios bolsonaristas aí são hipócritas. Por quê? Porque fica nessa aí, né, sei o quê, o Xandão, que sei o quê, sei o que lá, mas se esquecem que o próprio filho do Flávio Bolsonaro foi contra a CPI da Lava Toga, falou que com a CPI desse ia colocar fogo no país, que ia brigar, as instituições iam brigar, e já não brigam, não é verdade? Já não brigam, né? O STF aí interferindo na Câmara, vê o Senado tentando interferir no STF, e essa briga toda, mas na verdade é uma politicagem que existe, porque não existe briga. Existe o quê? Todo mundo no final do mês se dando bem, dinheiro no bolso. Então, essa politicagem aí, STF, isso aqui lá, isso aí, a Câmara, isso aí é uma cortina de fumaça, e nós, como povo, a gente fica igual idiotas aí acreditando que existe esquerda e direita, né? Como já disse aí, se existisse esquerda, né, estaria fazendo coisas da esquerda. E tivesse direita, a direita estaria lutando contra as coisas da esquerda, que são absurdos. Para tu ter uma ideia, os deputados bolsonaristas, né, a senhora Bia Kicis, os filhos do Bolsonaro, né, Jordi e outros deputados aí votaram 349 vezes junto com o PT. E entre dessas absurdos que eles votaram junto, né, tá aí votaram a favor do fundão eleitoral, né, afrouxamento da improbidade administrativa e afrouxamento da lei da ficha limpa. Então, é um absurdo, né? A gente sabe que o STF é um absurdo, mas qual duas formas legais de a gente tentar melhorar o STF? CPI da Lava Toga, que o seu próprio Flávio Bolsonaro melou, e depois, né, o seu Bolsonaro apoiou ali. O Flávio Bolsonaro chegou a votar junto com o PT para que não acontecesse a CPI da Lava Toga. E aí, sem a CPI da Lava Toga, não tem como investigar. Depois, o próprio Bolsonaro aí, né, deu uma facada nas costas de todo mundo, indicando Cássio Nunes, do Centrão, indicando André Mendonça, assessor do Dias Toffoli. Então, duas opções para a gente mudar o STF, indicando bons nomes para o STF e fazendo CPI da Lava Toga, né, investigando, sim, se o juiz pode investigar, político investigar cada um. Nós também, o Senado pode investigar também o juiz, né? Acredito que são todos
né, inocentes. Então, se são inocentes, precisam ser verificado, né, ver se tem todo mundo, né, boa conduta. Então não tem nada a temer. A CPI da Lava Toga que ia fazer isso, né, mas o seu Flávio Bolsonaro, com processos na mão do próprio Dias Toffoli, do Gilmar Mendes e do STF, ó, vamos ficar quietinho, porque senão vai dar problema para nós. E aí outros também, senadores com problemas lá no STF também, ó, quietinho, principalmente os petistas aí. Então, nós precisamos indicar bons nomes, né, para a Câmara, porque a Câmara e Senado, hoje, praticamente mais a Câmara, que praticamente governa o país, a gente tem que evitar de votar em Ciro Nogueira, em Fernando Bezerra, esses caras aí, Carlos Jordi, Bia Kicis, essas pessoas aí, próprio Marcos Feliciano, esses caras, eles só querem gastar dinheiro. Vai lá no portal da transparência e você vai ver gasto de dinheiro. Petistas também, tem um monte de cara que a gente precisa renovar, colocar caras que são... eu combato, eu sou a favor da Lava Jato, eu sou a favor da Lava Jato. Quem ele apoia como presidente? Você tem que votar. Eu apoio o Bolsonaro, não vota. Eu apoio o Lula, não vota nele. Eu apoio o Ciro Nogueira, não vota nele. Eu apoio o Ciro Gomes, na verdade. Não voto nele. Eu apoio um outro candidato canalha também. Não votam. Então nós precisamos votar direito. Porque se não votar direito em outubro, não adianta, né? Eu vou fazer um vídeo depois falando aí. Nós vamos ter uma crise aí. Se Bolsonaro e Lula ganhar, se prepare. Fosse tu, já arrumava suas malas e saía do país, porque daqui a 4 anos, com Lula e Bolsonaro, o Brasil não vai dar jeito. O Brasil não vai conseguir superar essa inflação alta, esses preços altos. O Brasil, com esses gastos de dinheiro com Bolsonaro e Lula, Bolsonaro já furou o teto de gasto, o Lula, a gente já sabe quem é o Lula. Então, meu irmão, daqui a 4 anos, se a gente não votar em outubro direito, colocar bons nomes na Câmara, bons nomes no Senado, presidente a gente está dentro d'água mesmo, mas tentar não colocar nem Bolsonaro nem Lula, botar uma outra pessoa aí, mas a gente tem que botar pressão. Mas a melhor coisa é indicar bons nomes para a Câmara, porque se não indicar bons nomes para a Câmara, vamos se lascar, gente. Vamos se lascar. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E Daniel Silveira está desamparado. Bolsonaro, ó, quietinho, falou mais nada. Por quê? Porque pro Bolsonaro o que importa é ele governar, né, e se dar bem. E o restante que se dane. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Valeu!